O título da mensagem dessa noite é Obstáculos Difíceis, removendo obstáculos difíceis. Quando eu pensei nessa mensagem, eu pensei assim, mas será que não existe obstáculo que não é difícil? Tem alguns obstáculos que é fácil de remover, mas tem alguns que são difíceis de remover. E até queria colocar na projeção, aí, se o Thomas puder nos ajudar, ali o significado da palavra obstáculo, segundo o dicionário, segundo a etimologia da palavra. Consegue colocar aí, Thomas? Tem ali o significado da palavra. Próxima projeção. Conseguiu? Não? Bem, eu vou falando aqui, ele vai tentando achar lá. Diz assim, conseguiu? Está lá então. Etimologia da palavra, origem da palavra obstáculo, vem do latim obstaculum. No dicionário, substantivo masculino, aquilo que dificulta ou impede a realização de um movimento, um obstáculo. O que pode atrapalhar a progressão de algo ou de alguém, é um obstáculo. Aquilo que causa dificuldade ou impedimento, é um obstáculo, ou uma barreira. Tudo isso é um obstáculo. Aí você começa a pensar, o que pode estar sendo? O que é um obstáculo em minha vida? Será que nós temos aqui alguém que está tendo algum obstáculo? Está com algum obstáculo na vida que não consegue remover de forma alguma? Eu fiz uma relação aqui de alguns obstáculos que geralmente nós temos em nossas vidas que são difíceis de remover. O medo, por exemplo. O medo nos impede de alcançar, muitas vezes, promoções na empresa, nos impede de alcançar muitas bênçãos de Deus. O medo nos impede de assumir compromissos que são bons para nossas vidas. É um obstáculo. Tem pessoas que têm medo de casar, têm medo de ter filhos, têm medo de fazer uma prova, ou seja, tem medo. Medo de altura, obstáculo. Então nós temos aqui, talvez você possa pensar agora, o que eu tenho de obstáculo na minha vida? Talvez você possa falar, eu tenho problemas, eu tenho obstáculo de insegurança. A dúvida também tem sido um obstáculo na minha vida. Eu tenho muitas dúvidas acerca de Deus, acerca de algumas questões da vida. E tem sido um obstáculo para que eu possa acreditar em Deus, acreditar naquilo que estou para fazer. Um outro obstáculo que muitas vezes acontece nas nossas vidas é o desânimo. Falta de ânimo. É um obstáculo ou não é? É ou não é? Tem pessoas que não acordam de manhã sem vontade de fazer nada na vida. Não quero sair da cama, não quero caminhar, não quero fazer, não quero trabalhar. O desânimo, e esse período de pandemia tem desanimado muitas vidas e muitos casais, muitas famílias têm ficado desanimadas. Tem mais algum também? Eu coloquei aqui, por exemplo, a falta de iniciativa. A procrastinação é um obstáculo, aquela pessoa que sempre deixa para depois. Olha, vou fazer amanhã e amanhã nunca chega. Vai sempre procrastinando, deixando para depois. É um obstáculo para progredir, para caminhar, o que causa algum impedimento na vida. Um outro obstáculo que eu coloquei aqui também, que tem acontecido muito em nossas vidas, orgulho. O orgulho tem impedido muitas vezes as pessoas de alcançarem um relacionamento saudável. Porque você conhece aquela pessoa e fala, poxa, aquela pessoa é muito orgulhosa. O egoísmo também é um obstáculo. O egoísmo é aquela pessoa que diz que o meu é sempre melhor. O ego, o egocêntrico, está no centro da vontade, no centro de tudo. O mundo gira em torno dessa pessoa. Tem mais algum obstáculo que geralmente acontece em nossas vidas, que nós temos visto e tem acontecido? Talvez você não tenha nada disso aqui que eu falei agora, né? Amém? Pode ser que você não tenha nada disso. Talvez também possamos ter ali o obstáculo de vícios. Vícios, alguns pecados que nós temos de estimação, que a gente não consegue tirar. Deus, livra-me desse pecado, Deus, que eu não consigo progredir, caminhar com o Senhor. Creio que o Senhor existe, creio que Cristo, que o Espírito Santo habita em mim, mas eu tenho esse vício que eu não consigo me livrar, tem sido um obstáculo para que eu possa caminhar com o Senhor. É um obstáculo, não é? Pecado, vício, preconceito. Tem muitos outros que nós poderíamos colocar, talvez você possa pensar. Depois me avise, para que eu possa pôr na lista aqui também. Tá bom? Que a gente possa deixar mais rica essas menções aqui. Existem alguns obstáculos fáceis de remover. Hoje pela manhã eu falei que tem alguns que faz assim, ó, puxa, rapidinho. Mas tem alguns, a insegurança, sabe? A dúvida, a incerteza. Tudo isso são obstáculos que nos impedem de prosseguir a nossa caminhada de vida, tanto nos relacionamentos quanto também com Cristo.
Então, nós temos diante disso, até peço para você pensar, que obstáculo tem impedido você de caminhar? Qual obstáculo você tem considerado difícil de remover na sua vida? Tem algum? Não precisa levantar a mão nesse momento, mas talvez você esteja aqui com algum obstáculo na sua vida que você não consegue remover de forma alguma, mas precisa ser removido. Porque o obstáculo, conforme nós temos a definição ali, é algo que impede a nossa caminhada, a nossa progressão, é algo que atrapalha, é um impedimento, é uma dificuldade no movimento. Talvez você conheça alguém que esteja passando por alguma dificuldade e não consegue remover esse obstáculo. Quando você olha para essa pessoa e vê aquele obstáculo na vida dela, o que você faz? Você cruza os braços, não a ajuda? Ou você fica olhando, ou você move-se para ajudar aquela pessoa a sair daquele obstáculo, ou sair daquele momento difícil que ele está enfrentando na vida. A pergunta é, existe para você algum obstáculo que ainda não conseguiu remover? Qual obstáculo você considera difícil de remover? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu comentei com a minha esposa, e ela, na hora, ela colocou 2 palavras acerca do que eu já tinha preparado. Eu falei, mas exatamente sobre isso que eu vou falar. 2 obstáculos difíceis de remover, que é o que nós estamos vivendo hoje. Sabe quais são? A fome e a enfermidade. É ou não é? São difíceis de remover? Talvez para nós não. Pode ser que você esteja... Hoje estamos bem de saúde, talvez a nossa geladeira esteja cheia, mas tem pessoas que estão enfermas, que gostaria de comer o que nós comemos hoje no almoço, ou gostaria de ter pelo menos um pouquinho do ar que estamos respirando, estão no leito de hospital, a enfermidade não permite. 2 obstáculos difíceis de remover, a fome e a enfermidade. E diante disso a gente tem visto essa realidade em nosso meio. Não dá para fechar os olhos. Noticiários repleto, qualquer canal que você vê de notícia fala sobre essa questão da pandemia, de enfermidade, lutando contra a morte, buscando ter o ar para respirar, pagando pelo respirador, pagando para poder ter ar, ou também buscando alimento de todas as formas e meios. E louvado seja Deus pelas igrejas que estão hoje fazendo algumas ações, né? Hoje, essa semana, ontem teve uma ação promovida por muitas igrejas que se cadastraram na RPC, foram uma multidão de igrejas e foi arrecadado muitas toneladas de alimento. E a nossa igreja também tem feito isso. E graças a Deus pela sua contribuição. E é tão maravilhoso poder ver algumas pessoas vêm aqui na igreja pegar a cesta de alimento. Alguns vêm com aquele carrinho de mão, sabe, de pedreiro. Alguns vêm aqui também com a família toda para levar o alimento, e a gente leva, ou a gente deixa a pessoa o alimento, ou leva até a casa. Então, isso é importante, ver o que a igreja tem feito nesse momento. E quando se faz parte de uma igreja, de uma comunidade, ninguém terá falta de nada. Amém, irmãos? Se tem alguém aqui passando dificuldade financeira ou de alimento, por favor, não saia daqui sem conversar com a gente. Porque você chega em casa e fala, eu não tenho nada para comer. Eu me lembro, no Natal de 2019 para 2020, nós estávamos distribuindo já algumas cestas para algumas famílias e distribuímos uma cesta no final, na véspera de Natal, para uma família. E naquele momento que eu entreguei a cesta junto com a Vilma, a pessoa falou, olha, Deus respondeu nossas orações, nós não tínhamos o que fazer a ceia. Não tínhamos nada para a ceia de Natal. E vocês trouxeram a cesta para nós aqui fazemos a ceia. Louvado seja Deus. Então, nós temos essa questão que está à nossa volta, que não dá para fechar os olhos. A fome, a enfermidade são obstáculos difíceis de ser removidos. Mas como podemos remover esses obstáculos? O que a palavra de Deus fala sobre esse assunto? Nós temos aqui na palavra de Deus, agora vamos para a Bíblia, alguns relatos, temos vários textos que nós poderíamos passar nessa noite. Mas tem um texto que fala sobre uma história que aconteceu com o povo de Deus em Samaria. Foi um obstáculo muito difícil de ser removido. A história acontece em 2 Reis, capítulo 6. Se puder abrir a sua Bíblia aí, 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6, nós vamos ver aqui a partir do versículo 24.
o que aconteceu com o povo de Samaria. Eu peço que você acompanhe esse momento de leitura e vamos ver o que Deus fala para nós acerca do que aconteceu com eles no passado. Diz assim o versículo 24 de 2 Reis, capítulo 6. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria, uma cidade sitiada. Sabe o que é uma cidade sitiada? Alguém não sabe o que é uma cidade sitiada? Levanta a mão, não sei o que é. Uma cidade sitiada, naquele tempo, as cidades eram construídas em volta, muros em volta da cidade. E quando um exército ia até combater contra aquela cidade, eles cercavam aquela cidade e não deixava ninguém sair e ninguém entrar. Ficava sitiada. Então, aquele povo que tinha um mantimento dentro de casa, dentro das suas casas, podiam se alimentar. Mas conforme ia acabando o alimento, eles não podiam sair para a lavoura para poder pegar o alimento ou comprar. Ficavam sitiados. Ficaram ali sem pedir. Ninguém podia entrar e ninguém podia sair. Essa é uma cidade sitiada. Então, Samaria, diz ali o texto, fala que Ben-Hadad, rei da Síria, subiu e sitiou Samaria. Durante aquele período de sítio, houve uma grande, diz o versículo 25, houve grande fome em Samaria, porque o povo não podia buscar o alimento fora, e nem podia entrar alimento. Diz o texto, houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Eu não fiz os cálculos que significa isso, mas para poder comprar uma cabeça de jumento, vocês podem imaginar para que era, né? Ou estercos aqui de pombas também. Então veja que situação que chegou aquele povo de Samaria, a tal fome que chegaram, diz o versículo 26, passando o rei, aquele que estava no seu trono, passando o rei, diz o texto aqui pelo muro, gritou-lhe uma mulher, acode, meu rei, meu senhor, diz o versículo 27, ele lhe disse, se o senhor não acode, de onde te acudirei eu? Falando de Deus, da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei, que tens? Respondeu ela, esta mulher me disse, dá-me teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Que situação difícil, de dificuldade, de fome. Um obstáculo ou não? Imagine chegar no ponto de cozinhar o filho para comer. Que tristeza. E aqui ela falou, olha, dá-me teu filho para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu. E diz o versículo 29, cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá-me o teu filho para que comamos, ela o escondeu. Não permitiu que nós fizéssemos o seu filho. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Então imagine um governante vendo a sua nação passando por tal situação difícil, e ele diz, eu não posso fazer nada. E aquela mulher desesperada, cozinhando o seu filho, matando, comendo cabeça diz ali, de jumento, né? Imagina, que situação difícil. E o rei não podia fazer nada, porque o sítio era para todos, né? O rei não podia sair também para comprar. E nem tinha condições de poder sustentar aquele povo. E diante daquela situação terrível, difícil, diz o texto ali, ele, ouvindo aquelas palavras, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. Essa situação extremamente difícil que aconteceu com o povo de Deus em Samaria, realmente é algo que aconteceu já na história, em 1316, na Inglaterra, um período em que houve grande fome, onde fizeram algumas dessas coisas que aconteceu aqui também. Mas nós não vivemos um período como esse, amém? Imagina viver um período como esse, onde a pandemia ataca não só a nossa saúde física, mas também ataca a lavoura. Tivemos gafanhotos aqui, né? Foram embora. Imagina se eles tivessem atacado a lavoura, tivéssemos desabastecimento de mantimento, seria muito mais difícil. Nós teríamos, além do problema da enfermidade, teríamos o problema da fome. Graças a Deus não temos. Os mercados estão assim, né? Estão cheios. E graças a Deus, aquelas famílias que podem se sustentar e estão ajudando as outras famílias, louvado seja Deus por isso. Então, diante dessa situação difícil,
Nós vamos ver na mensagem dessa noite como foi removido os obstáculos que estavam dificultando o povo de Deus e quais lições nós podemos tirar dessa história terrível que aconteceu com o povo de Deus. Que lição, toda lição, eu digo sempre, não somente eu, mas todo pregador fala que cada história literal tem uma verdade espiritual. Você pode tirar uma verdade espiritual também. Cada acontecimento na Bíblia, você pode tirar uma verdade espiritual. E nessa verdade que aconteceu com o povo, nós podemos também encontrar uma verdade espiritual. Mas essa verdade aqui espiritual diz assim, primeira lição que nós aprendemos, os obstáculos difíceis que o povo de Deus estava enfrentando em Samaria, eles começam a ser removidos com as promessas de Deus. Amém? Você crê que as promessas de Deus podem começar a remover alguns obstáculos na nossa vida? Na sua vida? Pode. Promessa de Deus pode remover? Sim ou não? Com certeza. Nós cremos que alguns obstáculos difíceis podem ser removidos, começam a ser removidos com as promessas de Deus. E vejam o que diz o texto de 2 Reis 7, versículo 1. Nós vamos ler 3 textos aqui que falam das promessas de Deus para aquele povo que estava passando por aquela dificuldade. Não podiam sair, ninguém podia entrar. Diante daquele sítio estavam passando miséria, de fome, mas teve uma promessa de Deus dita aqui por um profeta de Deus, Eliseu. Olha só o que diz o texto aqui, 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria, ou seja, vai haver mantimento. Amanhã, por volta dessas horas, o profeta chegou ali para o rei e falou para todo o povo, olha, ouça o que eu estou falando para vocês. Amanhã vai acontecer isso. Amanhã vai acontecer isso. Palavra do Senhor, promessa do Senhor. Imagine se nós chegássemos aqui e tivesse essa revelação. Amanhã vai cessar a pandemia. Por volta dessas horas, não vai ter mais, não temos essa palavra. Não podemos profetizar isso. O que nós profetizamos é o que está na palavra de Deus. Amém? É o que está na palavra de Deus. Não podemos profetizar cura para aquela pessoa que está enferma entre a vida e a morte, falar, amanhã Deus vai te levantar. Não podemos crer nisso. Lembra do pastor Eli Becker, que esteve aqui na igreja em 2017? Uma semana antes da esposa dele falecer, os dois estavam internados, ele falou, eu tenho a convicção, ele saiu da Covid, saiu do hospital, falando muito baixinho, eu tenho a convicção de que nos próximos dias eu vou lá buscar a minha Marta, a minha formiguinha, no hospital. Na outra semana ele foi buscar, mas ela já estava em óbito pela Covid. Então a gente não tem certeza de que amanhã estaremos vivos. Então, diante disso aqui, o profeta falou, amanhã, por volta dessas horas, mais ou menos, vocês vão poder ter fartura. E diz o versículo 16, agora mais à frente um pouquinho, o que ele prometeu, no versículo 16 aconteceu. Diz aqui, 2 Reis 7, 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Houve ali a promessa de Deus cumprida. Entre o versículo 1 e 16 aconteceu muita coisa, que depois a gente vai falar um pouquinho. Mas aconteceu. Deus falou que iria acontecer, e aconteceu exatamente como ele havia escrito, conforme havia dito. E diz o versículo 18, assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, às essas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo, e 1 de flor de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Assim como Deus prometeu, aconteceu. Você crê nas promessas de Deus? Crê mesmo? Então, conforme nós temos ali, os obstáculos difíceis começam a ser removidos com as promessas de Deus. Começam a ser removidos. E quando Deus prometeu, Ele cumpriu. E quando Deus promete, Ele cumpre. Deus deseja que confiemos em suas promessas. E todos os obstáculos difíceis em nossas vidas só começam a ser removidos quando cremos nas promessas de Deus. Qual obstáculo você está vivendo hoje?
na sua vida, ou que você conheça alguém que está passando por um grande obstáculo, que não consegue, no relacionamento conjugal, ou com o filho que está ali drogado, ou com a situação da enfermidade, ou seja o que for, você fala, poxa, esse obstáculo está muito difícil, mas existe uma promessa de Deus, para que você possa remover esses obstáculos. E a Bíblia, ela está repleta de promessas de Deus quanto aos obstáculos que nós temos e como também devemos removê-los. Eu quero citar aqui para vocês alguns obstáculos que nós temos na nossa vida e que a Bíblia tem uma promessa para remover. Por exemplo, o obstáculo do medo, Deus fala, não tem mais. Temos que dar atenção aos nãos de Deus. Eu estou com você. E eis que estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Quando Moisés morreu e Josué foi assumir aquele período que para atravessar o povo do Egito, o que Deus disse para Josué? Não tenha medo, eu estou contigo. O medo poderia impedir Josué de continuar prosseguindo aquela caminhada. Como eu falei do obstáculo, o medo nos impede. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus fala muitas vezes, não tenha medo. Dê atenção aos nãos de Deus, nesse quesito do medo. E também temos a questão da dúvida. Não devemos duvidar da palavra de Deus. O que Ele fala, Ele promete, Ele cumpre. Tudo que Deus promete, Ele cumpriu na sua palavra. Deus não é homem para mentir. Nós prometemos e não cumprimos. Sim, nós erramos, falhamos, mas Deus nunca falha. Deus nunca falha. Ele tem a palavra certa para o momento certo, e seja qual for o obstáculo que nós estejamos vivendo, Ele tem a palavra certa. Quando se fala, por exemplo, da fome, existe uma promessa da palavra de Deus lá em Atos capítulo 2, que o povo estava cumprindo. Diz lá em Atos capítulo 2, versículo 45, que todos tinham tudo em comum. Ninguém tinha necessidade de nada. Existe ali uma palavra de Deus que o povo estava cumprindo. Atos 2,45 fala sobre isso. Em Atos 4,34 fala que as pessoas não tinham necessidade, porque à medida que surgia a necessidade, eles vendiam as suas propriedades e ajudavam mutuamente. E existia ali um obstáculo que era removido através dessa promessa, dessa palavra também. Em Romanos capítulo 12, versículos 13, também nós temos essa promessa a ser cumprida. Mas tem um obstáculo que muitas vezes nós temos dificuldade de remover, que existe uma promessa de Deus, que é os relacionamentos. Olha comigo o que diz Romanos, capítulo 12. No que diz respeito aos relacionamentos, existe aqui uma atitude nossa para remover o obstáculo e uma promessa de Deus que acontecerá diante desse obstáculo. Romanos, capítulo 12, não está na projeção. A partir do versículo 17... Romanos capítulo 12, a partir do versículo 17, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Promessa de vingança é de Deus, não nossa. Não devemos vingar quando as pessoas fazem algum mal para conosco. Mas ainda mais, tem mais uma promessa mais à frente, um pouquinho aqui nesse texto. Diz aí o versículo 17, 18. Deixa eu achar aqui o texto que eu estou lendo. Versículo 19. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira de Deus, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que acontece de promessa aqui? Quando você faz o bem para quem está te fazendo mal, você está fazendo com que a pessoa, como na linguagem de hoje diz, fique com remorso daquilo que está fazendo com você. É uma promessa de Deus. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, existe uma promessa de Deus em tudo isso. Mas tem mais à frente, mais um texto também que eu queria ler com vocês. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, essa semana eu conversei com uma pessoa que estava passando por dificuldade nessa área, no relacionamento. E o Paulo ele fala algo muito sério para o povo que estava passando por um litígio entre os irmãos.
E aqui diz o texto, em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? E se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida? Entretanto, versículo 4, vós que tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá, versículo 6, um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a justiça? Por que não sofreis antes o dano? Ou seja, dentro dessa questão aqui, Deus fala, se tiver intriga, se tiver um litígio entre vocês que são irmãos, olha, procure entre vocês resolver. Não vá ao juízo contra esses seus irmãos. E depois a palavra fala, se for o caso, melhor sofrer o dano. É melhor salvar. O que ele está falando com isso, irmãos? Melhor salvar o relacionamento do que você sair com um bolso cheio de dinheiro. Não, eu ganhei a causa é minha, dinheiro meu. Não, melhor salvar a família. Está aqui na Bíblia, promessa de Deus. Mas tem mais um texto que eu queria falar para vocês essa noite, sobre essa questão de promessa de Deus. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 3. Depois a gente volta lá para o texto de Reis, tá? 1 Pedro capítulo 3. Mas talvez você possa falar, mas você não sabe o que ele fez comigo, ou o que ela fez comigo. Você não sabe, aí começa a justificar as suas ações. Hoje pela manhã o nosso irmão Augusto falou sobre as agressões físicas que acontecem entre homens, os homens maltratam e machucam, batem nas suas esposas, nas suas mulheres, depois eles ficam chorando, dizendo, você me fez fazer isso. Ainda a mulher acaba consolando o marido, ou a pessoa que agrediu ela. Mas não é assim que Deus fala. Não é assim que Deus coloca na sua palavra. E olha só o que diz 1 Pedro capítulo 3, meus irmãos. A partir do versículo 8, diz assim, finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, versículo 9, pois para isto mesmo fosse chamado, a fim de receberdes bênção por herança, Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal e pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Olha só a promessa aqui, porque os olhos do Senhor, o que acontece? Repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Promessa de Deus. Quer ver dias felizes? Refreie sua língua do mal. Mas é difícil, pastor, irmãos. Quando a gente vive a palavra de Deus, a gente tem que aplicar a palavra de Deus. Se nós quisermos ter essas promessas de Deus em nossas vidas, nós temos que aplicar a palavra de Deus. Por isso que eu falei que os obstáculos difíceis em nossa vida começam com as promessas de Deus. Elas só vão ser removidas, esses obstáculos só serão removidos se nós aplicarmos essas promessas de Deus. Não adianta conhecermos a Bíblia e não aplicarmos. Vamos só ser conhecedores da palavra de Deus. Então, o obstáculo também difícil de ser removido, conforme nós lemos no texto de Reis, é o obstáculo da enfermidade. Alguém consegue dizer, eu estou curado de uma enfermidade, de uma Covid, ou de uma... seja qual for, ninguém tem esse poder. Mas a Bíblia é tão maravilhosa quando fala sobre enfermidade, que mesmo diante da enfermidade, Deus fala, eu estou com você, eu estou contigo. Olha comigo o que diz o Salmo 41, 3. Porque muitas pessoas falam, mas quem é crente em Jesus Cristo, quem está com Deus não fica enfermo.
Você tem que determinar que você estará curado a partir daquele momento. Determinar. Não podemos fazer isso, não temos esse poder. E esse texto de Salmo 41, versículo 3, diz assim: o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhes afofas a cama. Por que está falando isso? Está falando para as pessoas que ficam enfermas ou não? Fala. Se ficamos enfermos, Deus está conosco também na enfermidade. E quando Deus está conosco na enfermidade, irmãos, muitas vezes, mesmo num leito de morte, as pessoas estão ali assistidas por Deus, sente a presença de Deus e consegue confortar até aquelas pessoas que estão ajudando Ele também. Nós tivemos um caso na igreja de uma pessoa que ficava enferma, e toda vez que ela era internada, chegou várias vezes a ir para a UTI, nossa irmã Iracema Junkovski, eu sempre falo dela. E quando ela ia para a UTI, ela ficava lá, os médicos falavam: olha, essa senhora, ela é muito interessante, porque ela está aqui e está alegre, está animando o povo. Ou seja, sabe por quê? Existe um texto da palavra de Deus, que eu sempre lia para ela e lia para as pessoas, que está lá em Provérbios capítulo 17, Provérbios 17, olha só o que diz, Provérbios 17, acerca da enfermidade. Provérbios 17, versículo 22, diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Ou seja, se você está enfermo e deixa que o seu espírito o abata ainda mais, faz secar os ossos. Vai ficar mais enfermo ainda diante dessa enfermidade que você está sofrendo, que nós estamos sofrendo. Então o texto é muito claro, e mais à frente um pouquinho, olha o que diz o versículo 14 do capítulo 18 de Provérbios, se você está com a sua Bíblia aberta. Nós abrimos a Bíblia aqui, irmãos, vamos abrir. Provérbios 18, 14, diz assim, Provérbios 18, 14. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Dá para entender esse versículo? Ele é autoexplicativo. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, você está enfermo, você se deixa abater do seu espírito, quebrantado, vai ficar mais enfermo ainda. Mas quando você tem essas palavras, as promessas de Deus, você fala, começam a acontecer desses obstáculos serem removidos. Começam com as promessas de Deus. E onde nós podemos encontrar as promessas de Deus? Na palavra dele. Na palavra dele. Na Bíblia. É na Bíblia que nós encontramos essas promessas. E se você detém isso, se você sabe disso, quando você vê alguém passando por dificuldade, o que nós vamos fazer diante disso? Nós vamos falar da palavra de Deus para essa pessoa. Mas quem vai convencer, quem vai agir na vida das pessoas, não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Essa é a vontade de Deus. Mais à frente um pouquinho, lá em Isaías 53... nós temos mais um texto acerca da enfermidade. Isaías 53, versículo 4. Isaías 53, versículo 4. Nós temos aqui uma profecia que se cumpriu na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos usam esse texto fora do contexto para servir de pretexto, para dizer que você deve determinar para Deus que te cure porque está aqui. Deus está falando, está aqui. Diz assim, certamente, versículo 4 de Isaías 53, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus Cristo levou a sua enfermidade, você não pode mais ficar doente, porque Ele levou sobre si. É isso que a palavra de Deus está falando? Está aqui? Está aqui. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Se nós formos olhar para a palavra de Deus, nós entendemos que a Bíblia, você tem que ler um texto, ler o contexto, para ler também outros textos, para entender a interpretação. Isaías é um livro profético. E quando falou dessa profecia, se cumpriu.
Quando Jesus Cristo estava no seu ministério público, ou seja, na sua caminhada diária, ele fazia isso para que se cumprisse. Olha comigo o que diz Mateus, capítulo 8. Depois voltamos para Isaías, tá? Para poder dizer que essa palavra de Isaías se cumpriu de fato na vida do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 8, versículo 16 diz assim, 8:16 de Mateus: Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os demônios, e curou todos os que estavam doentes, para que, diz ali, fale bem alto comigo, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, ou seja, naquele momento de ministério de Jesus Cristo, ele fez isso. Ele não curou todas as pessoas que passaram por ele. Nem foram todos curados. Nem todos foram expulsos os demônios. Mas aqueles que tiveram contato com Jesus e creram que ele era o Deus verdadeiro, aquele que veio para curar, ele curou. E creram pela fé. Ele falava muito: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então nós não podemos determinar, se ele quiser curar, ele cura. Mas não podemos determinar isso. Mas olha, voltando lá para Isaías 53, eu quero completar esse texto aqui de Isaías 53. O que de fato Cristo fez na cruz, de uma vez por todas, Pedro repetiu depois em 1 Pedro. Além de ele ter tomado ali sobre ele as nossas enfermidades, mas diz lá no versículo 5 de Isaías 53, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ou seja, os nossos pecados, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, diz o versículo 5, estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados do quê? Do pecado. Amém? Ele levou sobre si todos os nossos pecados no madeiro. Pedro fala sobre isso mais à frente. Isso para todos que creem nele. Existe essa cura espiritual. A pior enfermidade que existe hoje na vida de uma pessoa não é enfermidade física, é a enfermidade espiritual. E Cristo levou sobre a cruz, para que nós pudéssemos ter essa salvação. Diz, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele foi pregado na cruz no nosso lugar, para nos trazer a salvação. Ele morreu para nos dar vida. Ele enfermou para nos dar a cura. Então, isso é o que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. E voltando aqui, dentro desse texto de enfermidade física, o que a palavra de Deus fala? Lá em 1 Coríntios, agora 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Nós temos também com a palavra de Deus que fala sobre a enfermidade. E de uma promessa. Os obstáculos difíceis começam a ser removidos com as promessas de Deus. E diz aqui, 2 Coríntios 4, 16 a 18, por isso, não desanimamos. 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Ou seja, o nosso homem exterior vai se corromper, ou seja, nós vamos morrer. Vamos morrer, não sabemos quando, e nem quero saber o dia que eu vou. Ninguém quer saber aqui, né? Os únicos que souberam, estava na nossa leitura bíblica diária, da leitura anual, Moisés soube, né? Deus falou, você vai subir no monte e você não vai descer mais. Foi avisado para Moisés, você vai olhar a terra que eu prometi, mas como você foi rebelde lá, nas águas do Meribá, você não vai entrar na terra. Então você vai subir, mas não vai descer. E depois você tem que falar para Josué, que vai ser seu sucessor, tá? Fale para ele que ele vai assumir o povo, mas você não. Então Moisés já sabia que ele iria morrer naquele monte. Nós não sabemos em que momento nós iremos. Um dia nós partiremos, mas temos que ficar firmes em Deus. Sabemos que a morte não é o final. Então, diante dessa verdade, nós vamos desfalecer, mas o nosso interior vai se renovar.
Você já visitou alguém enfermo que estava numa cama e aquela pessoa te animou? Você foi para animar e saiu animado? Já aconteceu com você? Aconteceu comigo já. Você foi para levar uma palavra de consolo e a pessoa te consolou? Ele estava na cama, ou ela estava na cama. Mas é assim que a palavra de Deus fala. Então as promessas de Deus, elas começam a ser removidas, os obstáculos começam a ser removidos, os obstáculos, quando nós cremos nas promessas de Deus. Mas existe também dentro desse relato de 2 Reis, vamos voltar para o texto de Reis, de como eles conseguiram remover aquele obstáculo difícil. Irmãos, não se apresse de sair da presença do Senhor, viu? Da palavra de Deus. Estamos aqui com um texto que tem muitos ensinamentos para nós nessa noite, que eu gostaria de repassar a todos vocês. Esse ensinamento de 2 Reis, diante do fato de Samaria estar sitiada, diante de toda aquela fome, diante daquelas promessas de Deus através do profeta Eliseu. O povo disse e aconteceu, mas teve nesse momento, diria para vocês aqui, diante dessas promessas, existe também uma consequência muito séria para aquelas pessoas que não acreditam nas promessas de Deus. Quando o povo de Deus estava enfrentando, diz lá em 2 Reis, capítulo 7 agora, estava enfrentando aquela situação extremamente difícil, eles ouviram as promessas de Deus através do profeta e acreditaram, mas teve uma pessoa que não acreditou naquelas promessas de Deus. Teve um que falou, não vai acontecer isso. Olha comigo 2 Reis, capítulo 7, versículo 2. Está na projeção, você pode acompanhar na sua Bíblia também. Porém o capitão, a cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ou seja, falando para Eliseu, olha, ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Estamos sitiados, não tem como entrar nem como sair, como é que vai acontecer isso amanhã? A essas horas? É como se ele dissesse assim, né? Disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disto não comerás. Olha só, mais uma promessa de Deus. E quando Deus promete, palavra de Deus dita, palavra de Deus cumprida. Quando Ele promete, Ele cumpre. E quando esse capitão, a pessoa de renome, falou, não vai, mesmo que Deus abra a janela do céu, não vai acontecer isso não. E o profeta dizia, olha, amanhã vai acontecer, mas você não vai poder comer. Olha só o que diz mais à frente um pouquinho, essa promessa, 7, versículo 2, no versículo 17 a 20. Olha só o que aconteceu. Vamos ler somente 3 textos. 2 Reis, capítulo 7, versículo 17, diz assim, dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiava, ou seja, ele pediu para o capitão ficar na porta ali. Mas o povo atropelou na porta e ele morreu. Como falaram o homem de Deus. O que falou quando o rei descer a ele. Aquele capitão respondera ao homem de Deus, no versículo 19, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Disseram o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disto não comerás. Assim sucedeu, diz o versículo 20, porque o povo atropelou na porta e ele morreu. Viu? Mas não comeu. Não usufruiu daquela bênção porque não acreditou nas promessas de Deus. Irmãos, se nós formos olhar para a Bíblia, existe um dito popular, não sei se vocês lembram desse dito, que diz que as histórias se repetem, só mudam os personagens. Eu vou repetir. As histórias se repetem, só mudam os personagens. Então, se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que já existiram situações parecidas como essas no passado, e o povo fez e tentou fazer e não aconteceu, e tiveram grandes prejuízos. O primeiro deles foi Arão e Miriam. Quando chegou para Moisés, falou, mas Deus não fala só com você, Moisés, Deus fala com a gente também. Deus fala só com você, Moisés? Aí Deus falou lá em Números capítulo 12, você pode acompanhar depois, se quiser anotar aí. Deus chegou para Miriam e para Arão, olha, eu falo para os profetas em sonhos, eu falo em visões, mas Moisés eu falo face a face com ele. E ficou irado com a atitude de Miriam. E o que aconteceu com ela? Ficou o quê? Leprosa. Não acreditou. As histórias se repetem, muda apenas os personagens. E aconteceu com ela, que depois teve que Arão clamar a Deus para que Moisés orasse a Deus, para que ela fosse curada. Ela foi curada, mas ficou alguns dias fora da comunidade de Israel. Então aconteceu no passado, e tudo isso que acontece no passado, até temos falado isso muito no Devocional em Família, dizendo que a Bíblia não contém erros.
Mas mostra os erros dos homens para que a gente possa para servir de alerta para nós também. E esse foi um erro de Miriam, esse foi o erro do capitão. Teve o erro também de Corá, Datã e Abirão, que novamente se levantou contra Moisés, falando: olha, nós somos o povo de Deus, Deus fala através de nós, e Deus não vai falar só através de você. E aconteceu de 250 pessoas serem engolidos pela terra, querendo dizer que era melhor que Moisés. Levantou-se contra a liderança de Moisés e Arão. E lá o povo, Corá, Datã e Abirão, foram engolidos junto com mais 250 pessoas pela terra. E mais à frente um pouquinho, a história fala de mais um texto, só mais um, Neemias. Quando a cidade de Jerusalém estava destruída. Quando ele começou a reconstruir os muros de Jerusalém. O que Sanbalate falou? O que Tobias falou para eles? Quando eles começaram a construir o muro. Lá em Neemias capítulo 4, olha comigo, como as histórias se repetem e só mudam os personagens. Em Neemias, deixa eu achar o meu Neemias aqui na minha Bíblia. Esdras, Neemias. Em Neemias capítulo 4, não está na projeção, você pode ouvir ou você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Quando Neemias começou a reconstruir os muros de Jerusalém, ali as portas e tudo, diz o capítulo 4 de Neemias, versículo 1, diz assim: tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, inimigo de Deus, inimigo do povo, e se indignou muito, e escarneou dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montes do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele também Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o muro de pedra. Olha só, eles falaram isso contra a reconstrução dos muros de Jerusalém. Eles falaram: não vai, vocês estão construindo, daqui a pouco vai vir uma raposa, vai encostar, vai derrubar esse muro, não vai resistir. E o que aconteceu na história desses três aqui, do Sanbalate, Tobias, Gesem e os arábios, um monte de pessoas? Quando chega lá no capítulo 6 de Neemias, quando eles reconstruíram os muros, diz lá o capítulo 6, a partir do versículo 15, acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul. Em 52 dias eles reconstruíram os muros. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito o seu próprio conceito. Eu estou lendo aqui em Neemias capítulo 6, versículo 16. E decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Ou seja, Deus agiu. Existia ali uma promessa e Deus fez com que aquela promessa pudesse cumprir. Mas aqueles que não acreditaram, decaiu o semblante, ou seja, no seu próprio conceito. E mais à frente um pouco a história conta que Neemias viajou para voltar para a cidade dele, ficou 3 meses fora, e algumas pessoas que estavam ali naquela reconstrução do muro queriam se aparentar com Tobias, ou seja, casar suas filhas com as filhas de Tobias, com os filhos de Tobias, ou seja, queriam fazer toda aquela questão de parentes. E quando Neemias chegou e viu tudo aquilo, ele falou: não é isso para vocês fazerem, eles não vão ter parte nisso aqui. Isso que aconteceu, não vão ter parte, nem Sanbalate, nem Tobias. Todo o texto ali, se você ler o livro de Neemias, vai perceber que isso aconteceu. Ou seja, as histórias se repetem, mudam apenas os personagens. Então, diante das promessas de Deus, de que acontecerá em nossas vidas, seja em relacionamento, seja na área da enfermidade, seja na área financeira, seja qual for, existe uma grande multidão de pessoas que estão à nossa volta, orando para que isso de fato possa acontecer. Mas existe também um grupo de pessoas que pode estar à nossa volta, que estão torcendo contra. Que torce contra o seu casamento, contra a sua reconstrução, contra essa igreja. Quem diria que essa igreja iria ser reconstruída? Acabou tudo. Não teremos mais nada. Será?
Quem que agiu? Nós cremos nas promessas de Deus. Por isso que estamos aqui. E quando você crê nas promessas de Deus, os obstáculos começam a ser removidos. Começam a ser removidos, seja ele qual for. Talvez você esteja sentado aqui ou em casa, construindo na sua mente sobre um obstáculo. Olha, eu tenho que acreditar na promessa de Deus. Filhos, sede obediente aos vossos pais, no Senhor, para que você tenha longa vida. Então, tem vários textos de promessa de Deus que você deve olhar para ela e falar, está ali, está escrito, eu devo cumprir. Então, nós temos muitas pessoas que estão à nossa volta, que torcem para que nós possamos remover os obstáculos. Mas tem pessoas que estão à nossa volta que não querem que nós removamos os obstáculos. E criam mais obstáculos também na nossa vida de dúvida. E eu fico muito triste quando eu encontro pessoas que eram pessoas simples, que foram induzidas ao erro, foram levadas a praticar aquilo que não deveria praticar. Quando o Sanbalate começou sozinho, daí a pouco ele chamou Tobias, chamou Gesem, chamou os arábios, e veio uma multidão, e assim foi também com Datã, Abirão e Corá. Oi? Josué e Caleb também teve aquele grupo que foi espiar a terra, né? Mas eles não foram contaminados. Então a gente sempre sabe, quando tem os do contra, eles sempre vão querer influenciar aqueles outros. A história se repete, mudam apenas os personagens. Então, diante disso, o oficial que assistiu o rei perdeu tragicamente a oportunidade de vitória, de liberdade, por não confiar nas promessas de Deus. Muitas pessoas, apesar de necessitarem da atuação urgente de Deus em suas vidas, não creem que é possível. E quando Cristo fala lá em Lucas 1,37, quando Deus fala em Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis em suas promessas, Ele está falando uma grande verdade, para Deus não há impossível. Seja qual for o obstáculo que nós tenhamos na nossa vida, quando cremos em Deus, Ele pode remover, com suas promessas. Muitos estão caminhando para o inferno, sem Cristo e sem salvação, por não crerem nas promessas de Deus. Muitos estão se distanciando do chamado que Deus tem para ele, ou daquilo que Deus colocou para ele no relacionamento conjugal, tem dado ouvidos para muitas outras áreas. Creia na promessa de Deus, creia em Deus, porque Ele tem promessas para cumprir, mas esses obstáculos só começam a ser removidos quando nós cremos. Uma segunda lição que eu vejo nesse texto, nesse episódio do povo de Deus em Samaria, acerca desse momento difícil que eles estavam vivendo, até coloquei na projeção. Deus muitas vezes usará pessoas improváveis para nos ajudar a remover os obstáculos difíceis em nossas vidas. Você crê nisso? É possível ou não? Deus usar uma pessoa improvável para poder remover o obstáculo difícil na nossa vida? Vamos ver quem foi essas pessoas que Deus usou? Lá em 2 Reis, voltando lá para o texto, eu coloquei na projeção. 2 Reis, capítulo 7. Eram pessoas improváveis, e Deus usou. Diz ali o capítulo 7. Pense nisso. Muitas vezes Deus usará pessoas improváveis para ajudar a remover os obstáculos difíceis em nossas vidas. E olha só quem eram essas pessoas. Diz lá o capítulo 7, versículo 3 a 5. 4 homens leprosos estavam à beira da porta, os quais disseram, à beira da porta significa que eles não podiam nem entrar na cidade e nem podiam sair. Eles estavam ali porque eles não podiam entrar, porque os leprosos naquela época não podiam ter acesso às pessoas, né? Eles estavam enfermos, enfermidade fulminante. Tinha até a cidade própria para eles, mas como eles estavam em Samaria, diz lá que eles estavam na porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? É o que diz o versículo? Se dissermos, entraremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Olha só que interessante os 4 entraram nesse acordo. Eles tinham algo a perder ou não? Não. Era improvável. Eles não tinham o que perder, porque se ficar aqui na porta, a gente vai morrer mesmo. Se a gente entrar na cidade, vamos morrer de fome. Se a gente falar, se eles matarem, então o que eles fizeram? Levantando, diz o versículo 5, levantaram-se
ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém. Como assim? Mas eles não estavam sitiando a nossa cidade toda? E aqueles 4 falaram, poxa, eu vou lá para ver, vamos lá ver o que vai acontecer. E eles foram até lá. Quando chegaram lá, não havia ninguém. E o que eles fizeram diante daquilo? Olha, agora vamos aproveitar tudo e vamos ficar só com a gente. Não. Olha só o que eles fizeram. Versículo 8 de 2 Reis, capítulo 7. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e se fartaram e tomaram dali prata, ouro e vestes e se foram e se esconderam, voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e as esconderam. Ou seja, eles, olha, que maravilha, ia morrer mesmo? Ai, que maravilha. Mas quando eles fizeram tudo aquilo, o que eles pensaram? Mas será que é bom a gente fazer isso e não compartilhar? Se você hoje está vivendo uma situação que Deus está fazendo algo na sua vida, eu tenho que ficar só para mim? Não, tem que compartilhar. Tem gente precisando além de mim. E olha só o que eles falaram. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem este dia, é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vamos fazer isso? Vieram, pois, diz o versículo 10, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos Sírios. E eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. E o versículo 11, então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Eles não tinham nada a perder. Não tinham nada a perder. Mas quando falaram, vamos tomar essa iniciativa de ir até lá, e viram que tinha tudo de abundância, eles não deixaram de compartilhar aquela bênção que eles tinham recebido. Pessoas improváveis para realizar aquilo que era impossível, remover aquele obstáculo. Então Deus ele pode usar pessoas improváveis para nos ajudar a remover os obstáculos difíceis em nossas vidas. E a enfermidade ou a limitação física não é obstáculo que possa impedir você a abençoar uma vida também. Tem um personagem que a gente ouve aí na mídia, aquele rapaz que não tem nem os braços, nem as pernas. Ele não tem pregado a palavra, não tem falado do testemunho grandioso. É um obstáculo para ele? Não. Tem falado. Então nós entendemos nessa palavra, irmãos, que a enfermidade física ou a enfermidade, uma limitação, não é impedimento para a gente poder ser usado por Deus. Sabe qual a pior enfermidade que limita a pessoa a ser usada por Deus? Alguém pode falar? A enfermidade da alma, o orgulho, o egoísmo, a arrogância, a soberba, a falta de fé. Isso Deus não usa. A enfermidade espiritual é a pior de todas. Essa pessoa não consegue ser usada por Deus, porque não crê em Deus. Então, quando nós olhamos para essa palavra de Deus aqui, nós conseguimos perceber que o povo, aqueles 4 fizeram o que era para ser feito. Se ficarmos aqui, vamos morrer. Se nós somos para os sírios, se eles deixarem a gente viver, a gente vive. Se não, vamos morrer também. E foram lá e o que aconteceu? E nesse inteirinho, conforme a gente viu, quando ele bradou na porta de Samaria, que aconteceu toda aquela fartura, o que aconteceu com o capitão que estava guardando a porta? Foi atropelado. Não acreditou? Então tem muita gente que está sendo atropelada aí pelas bênçãos de Deus, porque não creem. Não vamos fazer isso literalmente, né? Mas Deus faz da forma dele. A terceira e última lição que eu vejo nesse texto, irmãos, que é precioso essa mensagem, a terceira e última lição que eu consigo ver nesse texto, eu considero a mais importante de todas. Porque se nós olharmos para esse texto de 2 Reis, capítulo 7, a gente pode entender que saber das promessas de Deus é importante, não é? Aplicá-las em nossas vidas também é muito importante. Saber que Deus pode usar pessoas improváveis para nos ajudar a remover os obstáculos difíceis também é importante. Embora tudo isso seja importante, os obstáculos difíceis em nossas vidas somente serão removidos com a ajuda de Deus. É o que eu coloquei ali na projeção. Somente Deus pode fazer com que nossos obstáculos sejam removidos.
É a ajuda de Deus. Porque quando aquele povo, aqueles 4 leprosos saíram para ir até a cidade, Deus estava na frente. Deus agiu. Deus estava na frente. Não foi por acaso que aquele arraial estava vazio. Olha comigo o que aconteceu. Porque às vezes a gente esquece de olhar a bênção, o que Deus fez. A gente só quer a bênção, mas não sabe o que Deus fez para que a gente conseguisse aquela bênção, né? Que montanha que ele teve que remover para que a gente pudesse ter aquela bênção. Olha só o que aconteceu quando aqueles leprosos chegaram, um pouco antes de chegar. Diz lá o capítulo 7, versículo 5, eu até coloquei na projeção. Diz lá o texto: levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém. Versículo 5. Por quê? Olha só o que aconteceu. Por quê? O Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios o ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército. Quem fez isso? O Senhor. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que levantaram, diz o versículo 7, fugindo ao anoitecer, deixaram suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a vida. Mas quem fez isso? Foi Deus. Foi o poder de Deus. Então, o que nós podemos aplicar? Que existe um poder sobrenatural trabalhando a nosso favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existe um poder sobrenatural quando você se coloca à disposição e fala: eu quero salvar o meu casamento, eu quero salvar o meu filho que está na droga, eu quero salvar, eu quero buscar ser usado, eu sou improvável, mas Deus me use, eis-me aqui, eu quero ser usado pelo Senhor. Você pode falar isso, mas quando você fala isso, Deus vai fazer o impossível acontecer. Ele fez isso com o povo, mas quando chegou lá, os 4 leprosos não sabiam o que aconteceu. Mas a Bíblia registra quem que fez, quem que estava por trás. Foi Deus. Então, diante disso, irmãos, nós temos tanta preciosidade para tirar. Foi o poder. Os obstáculos que enfrentamos nunca serão grandes demais para Deus. Nenhum obstáculo difícil resiste ao poder de Deus. Essa é a grande verdade. Quando nós cremos na promessa de Deus, diante daquilo que nós estamos vivendo, e nós sabemos que tem promessa de Deus na palavra, vamos buscar essa promessa, vamos buscar essa bênção de Deus, mas sabendo que cremos nela. E se você duvidar, não vá. E se tiver alguém que duvide, não peça para ir junto com você. Porque os dois vão, assim como aquele capitão, vão ser atropelados. Mas diante disso também existe uma frase que eu quero parafrasear aqui, que diz assim: nunca devemos ir para Deus dizer que temos um grande obstáculo, mas sim devemos ir para o obstáculo e dizer que temos um grande Deus. Você tem um obstáculo? Não vá para o obstáculo e falar para Deus: Deus, eu estou com esse obstáculo que não consigo remover, oh Deus. Mas você vai para o obstáculo e fala: eu tenho um grande Deus. Você não é maior que o meu. Deus é maior que os nossos problemas. Cantamos isso, né? O meu Deus é maior. Deus é maior. O que Deus faz na história, o que fez na história dessa igreja, ninguém saberia que iria acontecer isso, e Deus fez. O que Deus fez na sua vida de transformação também, você não sabia que Deus ia fazer, mas Ele fez, porque Ele está no controle. Se nós formos olhar para a história da Bíblia, irmãos, quantas histórias nós temos de que Deus usou? Gideão, por exemplo, quando o anjo do Senhor apareceu para ele, que estava lá malhando trigo com medo dos midianitas, e Deus falou: você é homem valoroso, vai nessa tua força, mas eu sou o menor da minha casa, mas eu vou te usar. E Deus usou Gideão, usou Moisés, usou todas as pessoas que eram os improváveis. Deus usa. Lembra da história de Lia e Raquel? Nós estamos lendo no devocional. Lia era rejeitada, desprezada, os olhos baços, né? Alguns falam que era caolha, né? Caolha. A Raquel bonita, formosa, e Jacó amando a Raquel. Não, eu quero aquela, mas Lia era rejeitada, e por ser rejeitada, Deus fez com que ela tivesse filhos. E cada vez que nascia um filho, ela falava: Rúben, Deus me ouviu minha aflição. Rúben significa Deus ouviu a aflição.
Depois nasceu Levi, né? Deus estava comigo. Então, cada um dos filhos tinha um significado. Eu até anotei aqui o significado deles para não errar. Quando nasceu Rúben, ela diz, Deus viu a minha aflição. Quando nasceu Levi, Deus ouviu. Quando nasceu Simeão, ela pensou assim, agora eu vou unir mais com o meu marido, Jacó vai me amar. Terceiro filho. Quando nasceu o quarto filho, Judá, ela falou, agora eu vou louvar a Deus, vou exaltar o nome de Deus. No quarto filho, ela pensou que o filho iria segurar o relacionamento dela com Jacó. Eu digo para vocês, filho não segura casamento. O que segura o casamento é o amor. O marido que ama sua esposa como Cristo amou a igreja. E ela pensou, agora meu marido vai me amar mais. E começou a ter filhos. Depois a gente vai ver a segunda-feira mais um pouquinho o que aconteceu com Raquel depois de tudo aquilo. Mas enfim, irmãos, quando você crê nas promessas de Deus e crê que Deus pode mover, fazer o sobrenatural, não existe obstáculo difícil. Não existe obstáculo difícil. Nós é que colocamos obstáculos em nossas vidas, mas para Deus não há. Amém? Então, diante dessa história, irmãos, de como Deus removeu o obstáculo na vida daquele povo, lá em 2 Reis, eu perguntaria para você nessa noite, você acredita que isso é possível acontecer ainda hoje? É possível acontecer, Deus remover algum obstáculo difícil em nossas vidas? É possível? É possível? É possível. Quando nós cremos nas promessas de Deus, e quando nós conseguimos enxergar que na Bíblia existe uma promessa de Deus para cada problema que nós estamos enfrentando. O problema maior que estamos enfrentando hoje é a fome e a enfermidade que gera a morte. Diante da fome, nós podemos ajudar um ao outro. Diante da enfermidade, nós podemos consolar com a palavra de Deus, dizendo a palavra de Deus para aquela pessoa. Diante da morte, que palavra nós temos diante da morte? Qual obstáculo nós temos para vencer a morte? Temos alguma palavra para falar para uma pessoa que tem um ente querido que morreu? A morte não é o fim. Crê em Jesus Cristo? João 11, 25, 26. Eu sou a ressurreição, quem disse isso? E a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Crê nisto? Então nós sabemos que existe uma solução para a morte física. E a solução é Cristo. Como sempre falo na mensagem, eu sempre lembro do nosso irmão Adão. Quando eu morrer, eu vou só abrir a porta e passar para o outro lado. Vou estar com Cristo. A morte é ganho, Paulo falou isso. Viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Mas ele chegou ao ponto de falar, mas eu prefiro ficar um pouquinho mais aqui. A gente quer ficar mais um pouquinho, né? Para fazer o que Deus tem para fazer em nossas vidas. Quantos planos nós temos para fazer ainda? Quantos projetos nesse período foram interrompidos? Eu tenho muitos planos para fazer ainda com a minha formiguinha lá em casa. Né? Curtir um pouco da aposentadoria, se Deus assim permitir. Temos muitos planos, mas nós não sabemos. Se Deus nos promover antes, quem sabe? Não sabemos. Mas temos que viver aquilo que Deus nos ensina, irmãos. Se nós acreditamos que Deus pode remover os obstáculos difíceis, nós podemos viver dessa forma. Imagine se todos nós, se nossa família, todos acreditarem que Deus é o Deus do impossível, e crer em Jesus Cristo como Salvador, e começar a propagar essa mensagem, falando, não existe obstáculo difícil que Deus não possa remover. Como seria o seu relacionamento na sua casa, com seus parentes, seus entes queridos? Mas você pode pensar, mas o pastor não falou daquele obstáculo. Às vezes eu chego em casa depois da mensagem, minha esposa fala, você podia ter falado sobre aquilo. Mas eu peço para vocês construírem na mente, sabe, aquilo que faltou. Que Deus complete, a gente ora que Deus complete aquilo que faltou na mensagem, que o Espírito Santo complete na sua vida também. Que pode ter algo que eu deixei de falar, mas que o Espírito Santo possa completar. Então o desafio nosso nessa semana é viver intensamente essa mensagem. Peça para Deus encher a sua mente e seu coração com essa certeza de que seja qual for o obstáculo que você tenha na sua vida, com o poder dele, ele pode usar pessoas improváveis, você vai conseguir vencer, em nome de Jesus Cristo. Vamos conseguir transpor esses obstáculos, amém? Convidar a equipe de louvor que vem à frente, nós vamos louvar a Deus com o último cântico. E Deus, ele deseja também, enquanto o pessoal vem, Deus deseja que nós possamos colocá-lo em primeiro lugar.
Diante de todos os obstáculos que nós temos, devemos louvar a Deus quando nós conquistamos aquilo que Ele tem para nós. Amém? Vamos colocar em pé, eu quero orar nessa noite por você, orar por essa mensagem, que ela possa confirmar em nossas vidas, lembrar de que temos um grande desafio para essa semana, e seja qual for o desafio, qual for o obstáculo, lembre dessa mensagem, que para Deus não há impossível. Amém? Vamos orar nesse momento? Pai, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Te agradecemos, ó Pai, por essa mensagem que o Senhor nos trouxe, de removendo obstáculos difíceis. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, em primeiro lugar, a olhar para as suas promessas, acreditar que a sua palavra tem uma resposta para todas as situações que temos vivido, acreditar, ó Deus, que todas as respostas que o Senhor tem, é necessário que a gente busque, cumpra a sua palavra, e também possamos crer nessa mensagem, ó Deus, assim como nós ouvimos, que o Senhor possa usar pessoas muitas vezes improváveis, que a gente nem imaginava que vem trazer para nós uma palavra, um apoio, que possamos ser também essas pessoas improváveis na vida de outras pessoas, ó Pai, e que possamos reconhecer aquilo que os leprosos não conseguiram ver, que foi a sua mão que tirou aquele exército que estava sitiando aquela cidade, aquele grande inimigo. Nós sabemos que o Senhor tem o poder de tirar esse grande inimigo que está impedindo que nós avançamos, ó Pai, que tem sido um obstáculo na nossa vida, seja o medo, a dúvida, a falta de fé, a incerteza, ó Pai, seja qual for esse grande obstáculo que o Senhor possa remover. E no final possamos agradecer ao Senhor pela bênção que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Pai, nós te agradecemos por isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus com esse último cântico. Que Deus possa abençoar a todos. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer
Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Queria terminar com a última oração, aproveitando falar para o Thomas, se puder soltar aquele vídeo do início. Aqueles que já viram o vídeo do testemunho da Fátima, da muçulmana que conheceu a verdade, pode ficar à vontade para se retirar, mas se você quiser ver novamente, tá bom? Nós vamos soltar esse vídeo daqui a pouco. Mas eu quero orar por você que veio, que se dispôs a estar conosco todo esse tempo, que Deus possa abençoá-lo grandemente, que essas promessas de Deus possam alcançar você e sua família, que essa semana você possa ser usado por Ele, sendo uma pessoa improvável, talvez, na vida de alguém, né? Que você possa ser usado por Deus e que, de fato, Ele faça maravilha em nossas vidas. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo Teu grande amor. Agradecemos, Jesus Cristo, pelo Teu sacrifício, ó Deus, na cruz, que nos trouxe a salvação, a vida eterna. E agradecemos também pelo Espírito Santo que habita em nós, que nos consola e nos conforta e nos guia a cada dia. Que possamos, ó Deus, nessa semana ter a Sua presença constante em nossas vidas. E que qualquer obstáculo que apareça em nossa frente, ó Deus, possamos olhar para a promessa do Senhor, crer na Tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos amém, amém, amém. Que Deus abençoe a todos, possam cumprimentar. Deus abençoe a todos.